Olá, estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast e hoje um momento muito especial com o Márcio Amorim. Ele é antropólogo, teólogo, tem especialização em neuroeducação, neurociência e comportamento e autor de 2 livros. Tem uma história fantástica de superação e um trabalho muito interessante e vale a pena nós ouvirmos. Boa tarde, Melo. Boa tarde, Kelly. É um prazer ter você aqui com a gente. Eu tenho certeza que esse momento vai ser um momento extremamente enriquecedor, não só para mim, como todos que possam nos ouvir. A sua história de superação, né? E de dedicação, de empatia, de compaixão, de amor genuíno. É uma história muito bonita. E eu acho que na sociedade atual a gente está precisando um pouquinho disso, né? Exatamente. Esses vínculos e essa dedicação, né, principalmente começando pela superação, né, para não ter a necessidade de reproduzir aquilo que se viveu. Essa fala é muito, muito importante porque de forma inconsciente a gente reproduz a nossa bagagem. Exatamente. A gente reproduz o que a gente absorve do meio, às vezes do meio familiar ou de um outro meio que está inserido de forma mais intensa, né? Conta um pouquinho pra gente sobre essa questão de não reproduzir e que eu sei que você conseguiu ressignificar muita coisa. Exatamente. Eu cresci dentro de um ambiente exposto à violência doméstica, né? Meu pai é alcoólatra, então ele passava muito tempo fora de casa devido ao trabalho, mas aos finais de semana também, porque além do alcoolismo ele era viciado em jogo de baralho. Ixi. Então ele ficava muitas das vezes o final de semana inteiro. Eu lembro que quando criança, se a gente quisesse sair para algum lugar e precisava do dinheiro, né, a gente ia até a mesa de jogo onde ele estava, com aquele monte de homem jogando baralho, fumando e bebendo, aquela coisa toda, para poder tomar benção, para poder ver se tinha alguma coisinha para dar para a gente poder fazer um lanche no final de semana. Então eu cresci dentro dessa exposição muito grande, né? Ele praticava não somente a violência física contra mim e contra o meu irmão, mas também tinha violência psicológica, né? Porque quando ele chegava, ele já chegava batendo porta, ele chegava dando soco na parede, até chegar dentro de casa. Então tinha toda aquela manifestação. Quando ele chegava, aquilo já causava arrepio. Vocês já estavam sempre tensos. Exatamente, aquele estresse crônico, né? Sim. Batia aquela ansiedade porque a gente não sabia qual era o estado emocional que ele estava chegando. A gente percebia que ele estava alcoolizado, só que não sabia se ele ia chegar e já ia dormir, ou se ele ia chegar e ia começar a discutir com a minha mãe por nada. A minha mãe, ela sempre, desde pequenininha, eu sempre lembro que a minha mãe ficava rezando até tarde. Então, todas as vezes que eu chegava no quarto, ela estava com o terço, ela estava com a Bíblia, ela estava fazendo as rezas dela. E aí, quando ele chegava, por vezes ele ia direto dormir, e outras vezes, por ela estar rezando, ele criava uma circunstância para poder brigar. E aquilo a gente ouvia tudo, porque o nosso quarto era ao lado do deles. Então aquilo era pra gente muito complicado. E aí chegou um momento onde um dia ele nunca chegou de fato, pelo que eu sei, ele chegou de fato a agredir minha mãe. Mas fisicamente falando. Mas a agressão psicológica e emocional era constante. Ele quebrava as coisas. Os móveis em casa eram praticamente quase todos quebrados. Né? Nossa, o impacto disso na saúde e na formação de vocês deve ter sido muito grande, né? Muito grande. Eu lembro assim, por eu ser caçula, eu sempre estava mais perto da minha mãe. E aí, na formatura do magistério da minha mãe, foi eu que fui levar o diploma para ela. E ele foi buscar a gente depois, dirigindo em alta velocidade na rua, porque ele estava muito bêbado. E aquilo causava, assim, muito constrangimento e muita dor. Então, eu estava exposto a uma violência física, emocional e psicológica desde muito novo. E eu tive uma adolescência muito rebelde. Bom, mas aí para todos que nos escutam, né? Se você está num ambiente, cresce num ambiente de extremo estresse, onde você
o tempo todo está tenso porque você não tem previsibilidade do que vai acontecer, esse estresse, em algum momento, ele vai sair. E ele vai sair de formas patológicas, né? Ou você vai entrar num padrão de comportamento introspectivo, onde será um adolescente com uma depressão importante, ou vem para rebeldia, que é repetindo o padrão, porque é a forma como você, de forma inconsciente, você aprendeu a se relacionar. Exatamente. E isso fez com que eu tivesse aquela infância complexa, adolescência de muita rebeldia. Comecei a me embriagar muito cedo, porque eu estava reproduzindo aquilo que eu tinha. Comecei a fumar muito cedo, escondido, porque havia uma ameaça. Né? Ele ameaçava, só que como a gente estava exposto já a uma violência, o meu intuito naquele momento era confrontá-lo. Então, sim, eu queria de uma forma ou de outra, já que eu ia apanhar mesmo sem ter feito nada, por que não? Confrontar. E aí você acabava medindo força com ele ali. Medindo força com ele, porque assim, as coisas eram muito bizarras. Né? E quando hoje eu vou atender e ouvir e estar dentro do cenário com crianças e adolescentes, quando eu ouço relatos, eu posso dizer para eles com propriedade: eu sei o que você está passando. Eu entendo a sua dor, porque eu saí do mesmo cenário. Então, dentro dessa situação, voltado para essa parte de agressão, eu queria o tempo inteiro. Eu comecei a fazer artes marciais cedo, porque eu queria, de uma forma ou de outra, me defender do meu pai. A arte marcial, para mim, não era porque eu queria brigar ou porque queria saber de luta. Era só assim, pelo menos quando eu apanhar, que eu aprenda a apanhar, para que eu não me machuque tanto. Então foi meio nessa busca... Desse instinto de sobrevivência. Na verdade, a busca da arte marcial na sua vida foi um instinto de sobrevivência para se proteger do seu pai. Totalmente. Né? Não o significado de fazer uma arte marcial, né? Exatamente. E buscar também extravasar a atenção ali. Não, você queria aprender, elaborar essa atenção para poder se defender do seu pai. Para poder me defender. E isso gerou muito problema. Imagino. Né? Mental, principalmente. E aí, com esse avanço, chegou um determinado dia. Eu estava em casa, meu irmão estava na rua de baixo. E aí, ele chegou muito alterado. E assim... não necessariamente, mas na minha cabeça, ele tinha ido para cima da minha mãe. Minha mãe estava deitada já rezando, e ele chegou brigando, gritando, aquele monte de coisa, e na minha cabeça, eu ouvi ele levantar da cama. E na minha cabeça, ele ia para cima da minha mãe. Eu entrei no quarto, eu abri a porta, entrei no quarto e fui para cima dele. Já armado, fui para cima dele. Aí meu irmão também chegou logo em seguida, virou, assim, uma confusão terrível. E aí, o meu pai era oficial de justiça nessa época, e ele tinha uma arma. E aí, quando ele conseguiu se desvencilhar da gente, o meu irmão acabou acertando um soco nele. Na luta corporal, não era de soco, mas de desvencilhar a mão de uma outra, meu irmão acabou acertando um soco nele. E nisso ele pegou a arma, e aí, perna pra quem tem. A gente saiu correndo, aquela coisa toda, ficamos um tempo sem conversar. Eu trabalhava já desde muito novo, e aí quando eu chegava, por exemplo, para almoçar, eu estava lá almoçando, cansado, mas se ele chegava em casa, eu deixava o prato como estava, e eu saía e voltava para trabalhar. Eu não terminava. Então vocês tinham medo do seu pai? Medo, e nesse momento também foi um momento assim, da gente não conversar mesmo, não trocar nenhum bom dia, nenhum olhar, nada. Que vocês estavam evitando a figura paterna. Evitando a figura paterna por causa da violência. E por causa daquela relação complexa. Sim. Até que chegou um dia, que isso para mim foi uma das coisas que mais marcaram a minha trajetória. Eu estava em uma festa de casamento de um familiar nosso, por parte do meu pai, e aí ele ligou para esse local e falou assim: o Márcio tá aí? Tá. Fala com ele para poder vir em casa. Isso era um sábado, lembro como se fosse hoje. Cheguei, ele estava esperando atrás da porta. E ele estava com um pedaço de madeira, e ele mandou eu sentar, e ele falou que queria ver se eu teria, naquele momento, ousadia de enfrentá-lo. E aí eu fiquei entre a cruz e a espada. Imagino. Que agora eu sentado no sofá... Você tinha quantos anos, né? 16. Apenas 16 anos? 16 anos. E aí eu
Falei, agora, se eu entrar, ou eu vou morrer no tiro, ou eu vou morrer a paulada. Porque ele é alcoolizado, alterado, ele não vai medir. Sim. Né? Eu pensando naquele momento, ele não vai medir força, nada. E aí fiquei naquela assim, vou, não vou. Só que o meu avô materno morava com a gente nessa época. E aí, naquela coisa toda, o meu tio, irmão da minha mãe, ele chegou em casa e foi pra cima do meu pai, pra poder tirar o meu pai. E aí eu consegui escapar de novo. Só que isso ia gerando muita revolta. Claro. Gerando muita revolta, até que um dia, eu nunca gostei de brigar, nunca gostei de arrumar confusão, eu evitava ao máximo. Só que teve um dia que aconteceu. E aí, num momento de desespero da minha mãe, ela usou uma frase. Aquela frase me marcou terrivelmente. Ela usou a expressão, que inferno, você está igualzinho ao seu pai. Aí você levou um choque, porque era tudo que você não queria ser. Tudo que eu não queria ser. Aquilo ali me engatilhou de uma forma, imagino, Kelly, que me mudou por completo. Porque aquilo entrou numa sintonia com o Márcio, que não queria ser, mas que eu estava me tornando, ou que eu já tinha me tornado, dentro daquela realidade. E aquilo, assim, acabou comigo. Eu lembro que eu saí de casa, mas eu chorei copiosamente. Trabalhei, voltei à noite para casa, sabe, não conseguia nem conversar com ela, e eu chorava, porque assim, cara, eu não quero ser como ele. Mas aí está o que a gente fala, que hoje nós vemos muita agressão, né, em relação à figura feminina, crianças e adolescentes que sofrem agressão como você, né, vivenciou. Sim. E quando a gente conversa com as famílias, às vezes o que não é agressor fala, nossa, mas eu faço tudo por ele, eu trato ele com carinho, mas não adianta, porque o ambiente é um ambiente tóxico, tenso, onde todos adoecem. E o estresse? Ele ocasiona isso. Exatamente. Né? Porque a gente vai estar praticamente o tempo inteiro na luta ou fuga. Exatamente. Buscando então é o alerta constante. E aí, eu não era um bom aluno. Claro, desempenho acadêmico vai lá embaixo. Vai lá embaixo, porque processo cognitivo baixíssimo. Sim. Memória baixíssima. 0. Porque eu já chegava... O sistema límbico subcarregado, como é que você vai armazenar? Não tem como armazenar. O cérebro, ele estava comprometido por causa do estresse crônico. Óbvio que hoje eu posso falar disso com propriedade, porque dentro desse cenário todo, houveram descobertas e eu fui estudar para entender isso, para poder ajudar outras pessoas. Só que dentro dessa situação, foi uma realidade muito drástica. E aí eu acabei assim, entrando para o lado do cristianismo, tive uma oportunidade de mudar a mentalidade, de sair daquele ciclo vicioso, mas ainda eu estava nessa busca de descobrir quem eu era. Né? Porque o que eu estava vivendo naquele momento era só sob estresse. E eu queria descobrir o meu propósito. Saber quem é o Márcio de verdade. Né? Não é o que eu tenho. Quem é que habita não é o que aqui eu faço. dentro? Quem é que habita aqui dentro? E aí dentro dessa situação, eu lembro quando meu pai faleceu, foi até hoje para mim assim, foi estranho o sentimento que teve. Porque quando meu pai faleceu e nós chegamos em casa após o velório, a sensação que eu olhei para minha mãe e meu irmão era de alívio. Sim. Seu pai faleceu, você tinha quantos anos? 17 anos. Novo. Pra gente foi aquela sensação assim... Agora vamos respirar. Agora vamos respirar e agora vamos viver de fato. Mas é um sentimento legítimo. Sim. E agora vamos viver de fato. Sim. Tanto é que nós morávamos em uma casa muito grande, né, que é a casa da minha mãe até hoje. Só que a nossa casa, ela vivia assim, caindo, reboco, móveis quebrados. A casa assim, totalmente... A casa era o reflexo da energia do ambiente. Então, quando ele morreu, pouco tempo depois a minha mãe conseguiu reformar a casa. Ela conseguiu comprar um carro por primeira vez. E olha que minha mãe trabalhava em 2 turnos na área da educação. À noite,
Eu lembro quando criança de ouvir a máquina overlock dela trabalhando de madrugada, ela fazendo calcinha sutiã, porque ela queria tentar, com o esforço dela, manter eu e meu irmão o mais longe possível do perigo. Porque a gente morava na porta de uma comunidade. Numa cidade do interior do estado do Espírito Santo. Então, assim, tudo Ela aquilo... tinha medo de vocês buscarem refúgio Exatamente. inadequado, Exatamente. né? Uso de drogas e outras coisas. Né, os nossos conhecidos, amigos que a gente jogava bola na rua, eram todos ali. Tava sempre da comunidade. Então, automaticamente, isso gerava muita preocupação. Ela se esforçava ao máximo. Então, a dedicação dela fez com que, depois que ele morresse, que aquela sangria, né, foi estancada, ela teve a oportunidade, assim, de viver uma outra vida, sabe? Só que até hoje, eu ainda assim converso com ela, mas até hoje ela tem reflexos ainda daquele período traumático. Claro, né? E ela passou por vocês, na verdade, assim, você, seu irmão, a sua mãe. Em algum momento pós-morte do seu pai, vocês passaram por algum processo terapêutico para tentar ressignificar toda essa violência, resgatar a essência de cada um de vocês? Como é que foi esse Não pós? foi, não, porque assim, naquela época, né, não é tão distante assim também. Não posso. Não sei. Não é. Pra mim é bem distante os 17 anos. Mas naquela época não se falava muito disso. Não se falava muito de saúde emocional. Sim. Não se falava muito recente, né? Não se falava muito de psicólogo, de psicanalista, de terapia. Não se falava muito. Havia ainda muito tabu. Principalmente no interior. Sim. Havia muito preconceito. Né, dessa, vai buscar... É pra doido. Vai buscar quem é doido. E aí eu tava já numa trajetória cristã, então meio que a gente usava aquela prerrogativa que infelizmente acontece ainda em muitos meios, não, que Deus cura tudo, né? Que é algo perigoso. A gente precisa ter um cuidado, até fazer um alerta. Nós já falamos aqui, eu trouxe uma psiquiatra, que uma coisa é fé, né, o exercício da espiritualidade, independente da denominação. A outra coisa é um adoecimento psicomental. Sim. É claro que a fé é um excelente suporte. Totalmente. Para questões psíquicas. Sim. Mas não é cura. Exatamente. E aí é nesse ponto. Por quê? Eu transferi a consequência. Porque quando eu fui, e para mim é muito interessante hoje analisar isso, porque eu saí daquele menino que eu era considerado a ovelha negra da família, né? Ninguém acreditava. Repetindo totalmente o comportamento do pai, mesmo não querendo. Exatamente. A sociedade, naquela época, nosso entorno, até mesmo familiar, dizia pra minha mãe assim, olha, não tem jeito com o Marcinho. O Marcinho vai te dar muita dor de cabeça. Já tinham te rotulado. Me rotulado, totalmente. Que eu não ia ser ninguém. Que eu ia trazer muita dor de cabeça pra minha mãe. Que ela ia sofrer muito comigo. Então esse era o rótulo que eu tinha. Pesado. Pesado. Então eu saí dessa realidade e quando eu fui para a fé cristã, eu desenvolvi uma outra versão disso. O que era? Eu comecei a procrastinar. Olha que interessante. Por quê? Como eu não queria parecer com meu pai, de ser ignorante, ríspido, truculento, reativo, eu começava assim, você falar para mim assim, se fosse naquela época, você falar assim, eu quero conversar com você. Eu evitava o máximo. Eu procrastinava, eu protelava qualquer tipo de embate, porque na minha cabeça ia acontecer assim, a gente vai discordar em algum momento? Olha como que meu cérebro trabalhava. A gente vai discordar em algum momento, eu vou falar alguma coisa que você não vai gostar, ou você vai falar algo que eu não goste, e a gente vai entrar num embate e eu vou ser como meu pai. E aí você iria reagir. Então você estava ali aprisionando aquela agressividade porque você não sabia como elaborar aquele sentimento denso. Exatamente. Então você passou a evitar as pessoas em momentos mais diretos, vamos colocar assim. E que era o meu mundo, né? Era a minha cabeça. A minha cabeça de reação era, eu preciso me proteger ao máximo, porque eu não quero que as pessoas olhem para mim e falem que eu sou parecido com ele. Então você chegou a se isolar socialmente? Não necessariamente, mas eu me isolava de qualquer tipo de compromisso. Interessante. Olha como a mente humana, ela, na verdade, é um comportamento, um mecanismo de defesa, né? Sim.
claro, um mecanismo de defesa inadequado, mas um mecanismo de defesa pelo instinto de sobrevivência. Exatamente. E pela concepção de eu não quero ser como meu pai, eu não quero repetir a figura do meu pai na minha vida. E aí, quando eu entendi isso, que foi o divisor de águas. Eu estava fazendo um curso com a comunidade judaica em Barcelona, na Espanha, na época onde eu morava na época. E aí eu tinha um trabalho para poder apresentar. E aí eu estava estudando muito a respeito do hebraico, porque era a especialização que eu queria fazer. Eu precisava passar por um crivo para poder entrar dentro da comunidade judaica da Universidade Bíblica de Jerusalém. Então eu precisava de uma aprovação, porque não era comum uma pessoa que não fosse judeu estudar aquilo que eu queria estudar. E aí eu precisava passar por esse crivo. E aí eu lembro, um ancião, um rabino, senhorzinho, muito sábio, ele me pediu para poder fazer um trabalho. E eu fui protelando aquilo até o limite. E aí ele perguntava, Márcio, como que tá? E eu, vai sair, rabino, vai sair. até que um dia ele virou para mim e falou assim, vai na minha sala, que eu quero conversar com você, que eu quero ver o escopo do seu projeto. E aí? Aí o bicho pegou. Aí pegou. Quando eu cheguei, eu sentei, e aquilo para mim, hoje, foi assim, eu trato isso com muito louvor. Porque não era uma terapia, mas foi totalmente terapêutico. Claro, a abordagem dele com você. Exatamente, porque ele era um senhor muito sábio. Né? O judaísmo ele caminha muito nessa versão. E ele era muito sábio. Cabalista, neurocientista. Ele era assim, uma mente fora da caixinha. E aí ele falou assim, eu já identifiquei essa sua procrastinação. Por isso ele tinha te pedido o trabalho. De quem você está querendo fugir? Que interessante. Quando ele me fez essa pergunta... Você teve outro estalo, como a frase da sua mãe. Totalmente. E ali, pra mim, assim, eu comecei a entrar nessa descoberta. Esse momento durou mais ou menos umas 2h40. Mas eu saí dali um outro Márcio. E aí foi nessa quebra que eu falei, eu preciso dar sentido a essa minha existência. Não faz sentido, não tem lógica para mim hoje, lá naquela ocasião, que eu permaneça como estou. Claro, você precisava ressignificar tudo e, na verdade, não é que você saiu dali uma outra pessoa. Na verdade, você apenas resgatou quem sempre existiu dentro de você. Exatamente. E que aquele contexto agressivo e tóxico reprimiu. E aí ele me contou 2 historinhas que foram virando chaves. Porque o judaísmo ele trabalha muito com essas analogias. E uma ele falou assim, olha, nós somos uma centelha de Deus na humanidade. O local que nós estamos, nós precisamos iluminar alguém. Essa é a nossa relevância no mundo. Nós somos luz no mundo, exatamente. né? E, na verdade, precisamos ser luz nesse exatamente. Mundo. E aquilo assim, falou, poxa, eu não tô sendo. Eu não tô sendo essa luz. Eu tô atordoado pela violência de um lado, mas fugindo dela de outro, procrastinando. Então eu não tô sendo relevante. Eu não tô influenciando positivamente o mundo. E aí ele me contou uma outra analogia que tinha um sábio, um musicista, especialista, e ele era muito idoso. E ele foi dado para ele a incumbência de escrever uma música que ia ser tocado pela Orquestra Filarmônica de Viena. Nossa, que lindo. E aí ele colocou toda a estrutura. Colocou mais de 38 violinistas. Sim, a orquestra era gigantesca. E aí no dia da apresentação, por ele estar muito idoso, ele passou mal. Ele não pôde ir. Aí ele mandou o substituto dele. Então eles gravaram, né, a apresentação. Assim, a plateia chorou, todo mundo aplaudiu, foi elogiado durante muito tempo aquela apresentação, aquela música que foi tocada. Só que quando levaram a gravação para ele ouviu a gravação, ouviu os aplausos, o maestro substituto dele falou assim, tá vendo, mestre? Todo mundo ficou apaixonado. Foi lindo demais. Foi um momento impactante. Ele falou assim, onde estava o violinista tal? Ele sentiu falta. Aí ele falou assim, mas, mestre, a apresentação foi perfeita. Ele falou assim, tá, para as pessoas,
Mas para eu que escrevi a música, aquele violinista, ele tocaria uma nota. Só ele tocaria essa nota. E eu senti falta dessa nota. Todos nós somos importantes. E aí o Rabino falou assim, nós somos uma grande orquestra. Deus, quando ele nos colocou nesse mundo, ele colocou cada um com uma nota específica. Uhum. E quando você não estar presente, você não toca essa grande sinfonia ou música do universo. Aquilo para mim assim, eu falei, não, eu preciso fazer com que a minha nota... Eu preciso fazer a diferença e descobrir a minha nota. Exatamente, preciso ver qual nota que eu vou tocar, qual relevância que eu vou fazer por esse mundo. E foi aí que eu descobri as causas humanitárias. Foi nessa busca, eu falei assim, eu preciso pegar tudo aquilo que eu vivenciei, porque eu tenho que entender que isso foi um processo óbvio. Aí você, só para eu ter um espaço aí temporal, aí você estava com que idade já? 22 anos. Então, de 17 foi o chacoalha da sua mãe, pós-morte do seu pai, aos 22 anos, foi um processo aí de descobrir quem você era, o que você queria ser nesse mundo, e finalmente, qual é a sua nota, né? Exatamente. E aí eu comecei a pesquisar. Comecei a pesquisar tudo quanto é coisa que tinha. E eu sempre gostei muito desse trabalho humanitário, de ajuda. Só que eu via que só tinha planos, mais médicos. Né, o Médicos Sem Fronteiras. Então, assim, havia muitas pessoas que tinham que ter uma especialização. E você ainda morando fora do Brasil? Eu morando fora do Brasil. Eu fui embora com 19 anos. Eu fui nessa busca mesmo de me encontrar. Uhum. Tanto é que teve um dia que eu precisei de ter uma conversa séria com a minha mãe. Porque, como todo imigrante, sim, e eu muito novo, tem os desafios. Claro. As intempéries absurdas. E aí, todas as vezes que minha mãe que eu ligava pra ela, ela tinha aquela fala de mãe. Ah, meu filho, se tiver difícil, que não sei o quê, a casa da mamãe tá sempre as portas abertas, que não sei o quê, e tal. Teve um dia que eu tava enfrentando uma batalha sinistra, um frio, trabalhando pra caramba, uma dor na lombar terrível, porque eu trabalhava carregando peso desde muito novo. A realidade de todo imigrante que vai pra fora. Exatamente. Aí quando eu liguei pra ela, eu já tinha um tempo que eu não ligava, eu liguei, e ela veio com essa fala. Nossa. E aí eu tava no telefone Balança público, a sua estrutura. Na rua, um frio terrível, e eu falei pra ela. Falei, mãe, deixa eu te pedir um favor. A partir de hoje, todas as vezes que eu te ligar, nunca mais fale que a porta está aberta. Ela não entendeu. Mas você na minha não cabeça, queria voltar. Eu não queria estabelecer aquilo como um plano B. Você tinha dentro de si um objetivo que era descobrir, sim, se e fazer descobrir e fazer dar certo, e não certo. queria voltar antes descumprido. Exatamente. Era mais ou menos assim. Pra mim não era opcional retornar. Era uma necessidade. Necessidade de fazer acontecer. Você estava determinado a crescer, evoluir, amadurecer. Muito bonita a sua história, Márcio. Amadurecer. E eu falei assim, mãe, pode fechar a porta. Porque a partir do momento que eu decidi sair de casa e vir embora para a Europa, na ocasião, eu decidi escrever minha própria história. A casa, a partir de hoje, é a casa da senhora, não é a nossa casa mais. Porque eu vou construir minha própria casa. Deve ter doído. Muito, eu não tenho dúvidas. Eu sou mãe. Deve ter doído. Muito. E assim, só que foi necessário o diálogo muito mais para mim do que para ela. Sim. Porque eu falo muito disso dentro de treinamentos. Qualquer missão ou qualquer projeto que nós tenhamos, se a gente estabelece um plano A, B, C, a gente nunca vai dar o 100% no plano A, porque nós temos válvulas de escape. Ah não, porque se não der certo eu tenho um plano B. Então eu nunca vou dar o meu melhor, eu nunca vou desenvolver o meu melhor potencial, porque eu tenho outras opções. Isso se dá para relações conjugais. Pra tudo. Isso se dá para tudo. E naquele momento, na minha busca ainda e de tudo que eu estava estudando, eu descobri que eu precisava fazer isso. Eu precisava colocar essa conversa em dia. E você acha que hoje, né? Você acha que essa sua determinação
esse seu foco é algo que de uma raiz sua, natural de você, ou algo, né, eu falo genético aí, ou algo que você teve que aprender sozinho pós o sofrimento? Eu tive que aprender sozinho. Então, você é a prova viva de que uma pessoa consegue adquirir uma determinação, um foco e deixar de procrastinar. Até porque, assim, eu era um aluno mediano baixo, né? Nunca me destaquei em nada. Com um ambiente daquele, impossível. Então, tudo que eu sei e tudo que eu conheci, todos os livros que eu já li, toda essa parte mais intelectual se veio justamente desse novo Márcio. Por quê? Eu tive que aprender. Eu entendi que não adiantava eu colocar a culpa em mais nada. Não adiantava eu ficar ali culpabilizando o meu passado. E se colocando de vítima, que é um papel numa zona de conforto. Exatamente. Quando eu descobri que aquilo foi inevitável, não tinha como eu mudar aquela realidade. Sim. Porque o momento que eu estava da vida, eu não tinha capacidade nem emocional, intelectual, nada para poder mudar. Você era apenas uma esponja ali daquele ambiente. Eu era uma criança. Sim. Eu não tinha como me culpar. Você não tinha ferramentas emocionais e nem condição de elaborar tudo isso. Exatamente. Só que naquele momento, já pegando aí da juventude para a fase adulta, eu precisei falar assim, não, eu posso mudar essa realidade. Aquele menino que era mediano, baixo, sabe, que não tinha sucesso, que as pessoas falaram que não ia dar em nada. Você quebrou os rótulos. Exatamente. Você decidiu quebrar os rótulos. Eu decidi quebrar os rótulos e dar a volta totalmente por cima. Não para provar nada para ninguém. Mas para dizer que eu estava determinado e que eu poderia chegar aonde quer que eu quisesse. Então você tinha essa sede de ser você. De ser eu. De quebrar esse padrão. Na verdade, de se libertar. Porque o seu pai faleceu, mas você não se sentia livre. Exatamente. Porque, querendo ou não, o lastro que eu fiquei exposto, as marcações, os traumas que foram vividos, eram cicatrizes que estavam ali. E toda vez que eu olhava para ela, eu lembrava. Claro. Né? Até mesmo cicatriz física. Sim. Né? Eu olhava, lembrava, foi dessa situação, foi desse cenário. E agora eu precisava me reinventar, porque eu não poderia sangrar em cima de quem não me feriu. Verdade. E aí, você compartilhando esse pedaço aí, a gente vê a importância desses projetos sociais, né, Márcio? Totalmente. Porque esses projetos sociais, eles oportunizam essas crianças, esses adolescentes, a buscarem dentro de si quem eles realmente são, a própria essência, fora daquela agressividade toda, daquele ambiente tóxico. A gente precisava de mais projetos assim no nosso país. Eu acredito piamente da necessidade de ter mais projetos. Eu também acredito. Que tenha profissionais. Concordo, porque... Que sejam capacitados. A lidar com a mente humana. Exatamente. Porque não é só o projeto pelo projeto. Exatamente. Né? Porque quando a gente pega, por exemplo, hoje, nós temos algumas ferramentas de políticas públicas. Sim. Né? Você tem uma criança que está cometendo atos infracionais, ou está numa reincidência, ou está dentro de uma realidade familiar de violência. A gente tira essa criança e coloca ela numa casa de proteção. Só que muitas das vezes os profissionais que trabalham, ou alguns profissionais que trabalham nessa casa, ele não foi totalmente treinado e capacitado e tem aquele manejo para lidar com isso. Então, há relatos de crianças e adolescentes, principalmente adolescentes, que quando vão para essas casas, eles sofrem violências igual. Sim. Replica o ambiente do qual eles saíram. Exatamente. Eu também já ouvi relatos assim no consultório de meninos que foram adotados. Uhum. Exatamente. É uma reprodução. Exatamente. E aí automaticamente fala assim, poxa, eu estava vivendo uma violência. Aí tinha uma expectativa do cenário mudar. Só que quando eu chego nesse novo cenário, eu sofro novas violências. Então, poxa, e talvez até mais dolorosa. Que sistema é esse, né? Que sistema é esse? Que sistema de proteção é essa? Né? Que escraviza. Por quê? O sistema, quando ele pega para direcionar, por exemplo,
delegacia especializada da mulher, Uhum. delegacia especializada para crianças e adolescentes. Não existe um critério para selecionar os profissionais para trabalharem nessa área. A sua observação vem de encontro com o que eu penso e também que eu costumo indagar em relação ao nosso conselho tutelar. Uhum. Que nós temos conselheiros que tem o conselho tutelar tem uma função, um papel de extrema importância na sociedade atual, mas não existe a obrigatoriedade de termos conselheiros formados, capacitados a lidar com todas as situações que envolvem o conselho tutelar. Exatamente. E aí nós temos uma fragilidade no nosso sistema. Total. O sistema, ele cria uma ferramenta de apoio, só que essa ferramenta de apoio, ela não é eficaz. Sim. Porque falta capacitação. E aí a gente fala do quê? Da educação. Totalmente. Da formação continuada dos profissionais que, infelizmente, no nosso país ainda não se investe nisso. Só que aí vamos lá. Quando a gente pega isso, é muito interessante quando a gente vai analisar todos os detalhes que a gente pega assim. Quando você tira o poder de uma pessoa ser mandada embora, por exemplo, se ela não tiver capacitada, aperfeiçoada para lidar com aquele cenário, se você tira dela esse risco, ela se sente acomodada, muitas das vezes. Sim, ela de forma inconsciente, ela tá ali numa zona de conforto. Eu não preciso fazer muita coisa para me manter aqui. Exatamente. Eu, fazendo ou não, eu vou ter que permanecer aqui os 2, 3, 4 anos, porque eu fui eleito para isso. E como é um cargo de eleição, eu não preciso mostrar trabalho. Exatamente. Né? E aí, quando a gente vai ver essas demandas, a gente percebe que existe a engrenagem, ela está comprometida. A engrenagem está comprometida, a gente precisa de oxigenar. De oxigenar, totalmente. Mudar alguns ambientes, mudar e até mesmo mudar o olhar e também mudar a forma de se colocar e escolher pessoas para alguns locais. Eu concordo com isso. E estabelecer o critério. Estabelecer critérios claros. De ser técnico naquilo. Exatamente. De ser especialista naquele assunto. Esse olhar técnico, ele faz a diferença em qualquer contexto. Porque eu tenho que tocar a alma humana. Exatamente. E não é qualquer pessoa que está habilitada e que tem manejo para isso. Exatamente. Márcio, você falou disso daí nessa sua busca incessante, né, pela sua própria essência, para ser luz no mundo, como disse lá o Rabino. Foi através daí que você encontrou esse projeto no Haiti? Foi. Porque assim, eu andei perambulando pela África. Literalmente perambulando. Exatamente. Eu trabalhava, juntava dinheiro e fui ajudando algumas causas humanitárias na África, no Oriente Médio. Eu sempre fui assim, até hoje, quando eu vejo que está tendo guerra em algum lugar, que está tendo calamidade em algum lugar, eu fico incomodado, assim, louco para poder estar lá, para poder ajudar de alguma forma. E aí, quando teve o terremoto no Haiti, mais de 100 mil pessoas perderam a vida. Foi uma calamidade na ilha, terrível. E aí veio esse desejo. E aí eu comecei a fazer contatos, né, com algumas ONGs que eu já conhecia, de trabalhos que eu já havia auxiliado na África, no Senegal principalmente. E aí eu falei assim, eu preciso ajudar de alguma forma. O que eu posso fazer? Tem como ir? Não tem? Como vai? E aí eu desembarquei no Haiti. E na minha rota de distribuição de alimento e água, haviam várias estruturas, né? Orfanatos, escolas, porque lá no Haiti não existe diretamente uma escola pública. Né? As escolas que existem no Haiti, principalmente para crianças e adolescentes, são instituições religiosas estrangeiras que montaram uma escola para poder capacitar. Então, basicamente, você precisa pagar por isso. É como se fosse um terceiro setor, porém cobrado. Setor cobrado, exatamente. E aí tinha esses orfanatos, e um dos orfanatos que eu visitei, assim, o carisma daquelas crianças me tocou. Me constrangeu de uma forma tão... Aí despertou a sua criança interior, que estava lá em sofrimento até aquele momento. Tinha crianças ali que não conversavam. Tamanho sofrimento. Exatamente, por traumas, quantidade de violência que elas estavam expostas, que elas tinham vivenciado desde pequenininhas. Então elas se conectaram com você. E elas estavam meio que
eu me conectei com ela. Você se conectou. Mas é uma troca. Sim, foi uma troca. Porque automaticamente o meu contato com elas foi esse contato humano. Uhum. Quando eu estava na minha rota, eu seguia a minha rota, só que teve um dia que eu estava de folga. E aí eu falei assim, eu vou voltar lá naquele orfanato. Ele mexeu com você. Mexeu comigo, as crianças mexeram comigo, e eu comprei algumas coisas com o meu dinheiro, e voltei nesse orfanato e falei assim, eu vim trazer mais algumas coisas para você, quero fazer um almoço para vocês. Aí fui cozinhar, porque eu amo cozinhar, aí eu fui cozinhar para eles. E de longe, eu servi todo mundo, eles estavam comendo felizes, eu vi que uma menina, pequenininha, ela estava terminando de comer, ela olhou de um lado para o outro desconfiada e guardou um pedaço de osso no bolso, do frango que eu tinha feito. De osso? É. Eu olhei aquilo e eu já tinha tomado, assim, expressão, né? Eu tinha tomado várias pancadas, assim, na África, das crianças me ensinarem coisas Imagino. maravilhosas, assim, da humanidade, né? Do que é ser humano de verdade. E aí eu falei assim, mas não aprendi o suficiente, eu vou ver. E eu esperei um momento, aí começaram a brincar, cheguei perto dela, conversando, e falei assim, ei, deixa eu te perguntar, por que você guardou aquele pedacinho de osso no bolso? Aí ela assustou assim, achando que eu ia brigar com ela. Falei, não, pode ficar tranquilo, eu não vou brigar com você. Eu só quero entender, por quê? Ela falou assim, porque à noite, quando assim tiver tarde já, eu posso chupar pra poder sentir o gostinho do frango. Nossa. Aquilo me destruiu. De novo. Eu falei assim, olha, mas amanhã vai ter mais. Ela falou assim, mas Márcio, um dia você vai embora. Nossa, Márcio. Ai, se eu me tocou aqui, imagina você vendo aí isso. Aquela fala dela, assim, acabou comigo. Porque é a falta de comida, né? Exatamente. E aí eu virei pra ela e falei assim, olha, eu te dou a minha palavra. Te dou a minha palavra que nunca mais vai faltar comida pra vocês. Que lindo. E eu falei assim, eu vou embora, porque eu preciso ir. Mas de onde eu estiver, eu vou enviar comida pra vocês. Eu vou enviar recurso pra vocês não terem mais falta de nada. E aí foi onde eu assumi o compromisso. E aí foi onde acendeu a sua luz. Acendeu a luz para poder iluminar a vida daquelas crianças. E mensalmente, desde então, eu envio recursos para lá e todos os anos, nas minhas férias, eu vou pro Haiti. E já tem quantos anos isso, Márcio? Eu tô no Haiti já tem 14 anos. 14 anos. E todos os anos que eu vou é uma experiência nova. Acredito que sim. Uma outra cultura, uma outra vivência. É um país sofrido. Muito. De muito sofrimento, muita guerra civil, né? E aí, ver hoje, e todos os anos nesse momento que eu estou lá, para eles, eu não vou dizer que seja mais importante, mas para eles é tão importante quanto não faltar comida, é a minha presença lá. Porque é o afeto, por causa que do eles afeto. Nunca tiveram. O abraço. O toque, né? A questão sensorial do aconchego. Nossa, assim... Isso tem um valor e as pessoas não dão valor a isso. Eu sou apaixonado, eu brinco que assim, eu posso estar fazendo um montão de coisas, que às vezes eu tô na rua comprando coisas, né, para poder pintar, reformar, comprar comida e tal, aquela correria, mas eu não posso deixar passar o dia sem sentar numa escadinha que tem lá. E aí montou aquele monte de criança. Eu cheguei a ver umas fotos no seu perfil no Instagram, eu achei lindo. Para eles, esse é o momento. Eles esperam todos os anos por essa data. Por esse momento de estar comigo, me abraçar. Eu abraçar eles, fazer o carinho, sabe? Deixar eles tocarem no meu cabelo. E eles ficam tocando no meu braço, e fica vendo as veias, e fica brincando, conversando. A gente grava vídeo, eles cantando. Para eles esse momento é mágico. É mágico. É um momento. E foi não só para eles, para você pra mim também, porque você resgatou sua criança interior. Exatamente. E conseguiu acender a sua luz interna. Exatamente. E esse contato com eles, sabe, me oportunizou ouvi-los. Eu conversei com um por um. E a menina do osso de galinha? Tá Como lá, está hoje? Firme e forte. Eu até falei um dia desse, falei assim, que a situação tá complexa porque o país está em guerra civil,
Então existe uma precariedade de entrar alimento no país por causa da guerra que já tem mais de 2 anos. Sim. Então a oferta é baixa para a demanda. Uhum. Então o preço subiu muito. E eu falo, e os meus meninos estão na fase de comer. Adolescente. Só Deus. Então você tem aí quantos filhos, né, gente? Porque o orfanato inteiro, aquelas crianças São passaram a 2 ser orfanatos. filhos. São 2? 2 orfanatos, 96 crianças. Então são 96 filhos. 96 filhos e estão na fase de crescimento. Eu sei como é. Lá em casa tem um adolescente na fase de crescimento, é punk. E assim, e aí eu vou na minha luta e hoje eu brinco, né, com eles em si, porque eles podem estabelecer todas as refeições, né, durante o dia, sem faltar nada. Ter um local confortável, né, minimamente confortável. Sim, Porque mais salubre. Mais salubre, porque somente eu, né, eu não tenho ajuda externa. E nem de incentivo público. Não tem. Porque assim, no Haiti, principalmente, o que acontece? O governo haitiano, ele não interfere nisso diretamente. As leis são muito rigorosas, né, para acesso a algumas coisas. Mas eles não interferem diretamente na ajuda, nem auxilia de nenhuma outra forma, né? Então o trabalho é o que eu faço através dos meus treinamentos, os livros que eu escrevi com fundos para isso, para esses trabalhos humanitários que eu faço. Então eu escrevi os livros com essa finalidade, que a receita dos livros serão para reverter para esses projetos, para de fato manter a minha palavra que eu falei para ela há 14 anos atrás, que eu não ia deixar faltar nada. Que está funcionando como uma palavra de um pai. Exatamente. De um pai presente. De um pai presente. Que você não teve. De manter a minha palavra. Exatamente. E você conseguiu aí, através dessa criança, ressignificar a sua figura masculina. Ressignificar a minha figura masculina e, de fato, ser para elas o que eu não tive. De ser para ela um pai amoroso, atencioso, no momento necessário de poder, que tem uma conduta de você ir lá acertar de forma pontual, mas entender qual é a visão deles a respeito daquela realidade. Porque nesse diálogo que eu não tinha com meu pai, eu tento ser isso para eles. Porque quando eu vejo eles fazendo alguma coisa, quando eu estou lá, ou falando alguma coisa, ao invés de somente chamar a atenção, né, ou corrigir, eu quero ouvir, eu quero entender. Você quer entender o que está por trás. O que está por trás. Por que você falou? Por que você se comportou? Qual é a sua visão sobre isso? Aí eles me explicam, eu falo, poxa, interessante. Eu nunca tinha visto dessa forma. Mas eu vejo assim, assim, assado. O que você acha? Será que dá pra gente melhorar? Aí ele, excepcionalmente, sabe, a mudança é muito drástica, assim, de comportamento. Porque você tá levando pra eles a compreensão. A compreensão. E o diálogo. Diálogo com afeto. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Eu tinha crianças lá, por exemplo, que elas estavam traumatizadas porque um deles, Pierre Fans, por exemplo, é um menino novo, só que ele tem 1,90 m. Nossa. Gigante. E até eles brincam com ele que ele é o gigante Golias, né? e tem a Elizabeth, que ela é pirralhinha. Pequenininha, só que ela é o terror do orfanato. Ligada no 220, Elizabeth. Ela pega todo mundo. E aí o pessoal fala assim, Elizabeth é o Davi e o Pierre Fans é o Golias. Que ela domina ele, assim, de uma forma absurda. Só que o Pierre Fans, ele tem esse tamanho, só que a mentalidade dele é de uma criança de 7 anos. Por causa de trauma. Tem uma questão cognitiva. Houve um comprometimento cognitivo. No terremoto, o Pierre Fans tinha saído de casa para jogar bola na rua. E quando teve o terremoto, a regra dentro dessas calamidades é onde você tá, você permanece. Não vai para dentro de instalações, né? Ou sair correndo, porque você vai estar muito vulnerável. E ele ficou parado. Ele viu a casa dele toda cair. Matar a família inteira. Nossa, que pesado, que trauma. O pai, a mãe e o irmão. Então, ele ficou preso naquela realidade. Ele ficou preso naquele dia. Ele cresceu em estatura, mas emocionalmente ele ficou naquela realidade.
É o aprisionamento da dor. Eu tenho uma outra menina no orfanato e essas realidades é o que me motiva cada vez mais, estar lá com eles. Entendendo que aquilo que eu vivenciei foi assim, a engrenagem de poder olhar para eles com um olhar humano, Sim. de compaixão, de misericórdia, de amor, de dar para eles e falar assim, olha, vocês não tiveram, como eu também não tive. Eu tive físico, mas não tive emocional. Podemos fazer diferença. Só que eu quero ser isso para vocês. Eu quero ser um pai presente. Eu quero ser um pai amoroso. Eu quero ser um pai de referência. E aí essa menina, ela não conversava. Ela era apelidada, ela sofria um determinado bullying porque o rosto dela tinha uma deformidade no maxilo dela. Uhum. E eles apelidavam ela na escola. Então ela sofria muito. Só que ela sempre ficava pelos cantos escondidas, ela não queria participar de nada, ela não queria tirar foto, ela não... Uhum. Com muita conversa, com muita proximidade, com muito diálogo, com muita compaixão, a dor dela, que é a dor dela. Você consegue visitar facilmente o lugar de cada criança, de cada porque criança. Você também viveu por isso. Exatamente. E aí hoje, eu tive a oportunidade de, há 2 anos atrás, ir na formatura dela. Sabe, ela formou e eu tava lá no dia, fui. Assim, para ela, a alegria de eu estar na formatura dela, imagino. Tirar foto com ela, como o pai dela naquela ocasião, sabe, vendo que ela conseguiu estudar. E eles te chamam de pai? Chama. Papito, pai branco, que para eles é muito carinho, né? Sim. Ah, meu pai branco, vem cá, meu pai branco, não sei o quê. E hoje nós temos uma menininha que foi deixada no orfanato há 2 anos, que é a Nainá. Pequenininha, 3 aninhos, só que aquilo me mudou. Tanto é que a minha última ou penúltima foto no Instagram é com ela. Porque a Nainá, quando eu estava lá na primeira vez, ela quase não falava. Então não estabelecia muito vínculo. Muita interação. Já no ano seguinte, ela já estava começando a conversar. Já estava falando algumas coisas. E aí ela aprendeu a falar o meu nome do jeito dela. Então ela ficava Marçô e ficava Marçô, Marçô. E onde eu estava, a Nainá estava atrás. Ela acordava, porque lá a gente acorda mais ou menos às 4 horas da manhã. Ai, meu Deus. Porque o calor é intenso. Né? E não tem tanta ventilação assim, então ficar dentro do orfanato é impossível. Então a gente acorda e dorme muito tarde. Também por causa do calor. E aí, eu lá, 4 horas da manhã, todo santo dia que eu estava lá. Eu deitado, eu vi a porta do quarto abrir. E aí, quando pensava que não, eu olhava pro lado, ela estava assim, me empurrando para poder me acordar. Aí eu pegava ela, colocava ela deitada aqui e ela tirava o último cochilo. Ai, que bonitinho. Ela queria tirar o último cochilo para poder levantar, deitada no meu peito. Ela só dormia no meu colo. Todas as noites. Eu estava brincando com as crianças, levei pro dominó para eles, e aí aquilo foi uma festa. E aí eu tava jogando com as crianças, ela vinha, aí ela encosta a cabeça, e eu pegava ela no colo, ela deitava aqui e dormia. Aí depois as outras meninas, que já estão maiores, pegavam ela e levavam pra cama, mas ela não dormia no colo de ninguém. Porque ela sentia essa proteção, esse cuidado, esse carinho. E isso vai modificando quem eu sou, de fato, vai me oportunizando em ser essa luz, essa centelha de Deus no mundo. Você é uma luz importante. A vida das pessoas. E também serve de consolo e de conforto à criança que eu fui. Você mesmo conseguiu acolher sua própria criança. Márcio, eu ficaria aqui horas te ouvindo. Sua história é linda. Obrigado. Sua transformação é fantástica, é um milagre, né? A gente pode colocar assim. Muito. Os verdadeiros milagres da vida estão aí, né, diante dos nossos olhos. Quisera toda criança ter uma oportunidade como você teve, né, de ressignificar, de entender que a agressividade que você estava apresentando não fazia parte da sua essência, e sim daquilo que você viveu. Totalmente. Né, que não era sua. E aí você conseguiu se libertar disso, você conseguiu transformar tudo isso em algo muito bonito, em um movimento que é um movimento de Deus. É um movimento de luz. Sim. Né? Parabéns pela Obrigado. pessoa que você se tornou, pela pessoa que você é. E eu digo para todas as pessoas que estão nos ouvindo que é como o Márcio falou.
Você não pode se acomodar na sua zona de conforto, você é capaz de fazer diferente. Ninguém está destinado a algo ruim. Somos nós, né, que conduzimos o barco da nossa vida e atravessamos muitas ondas, mas conseguimos chegar a um destino diferente, um destino com muita luz. E eu, Kelly Lopes, agradeço a todos e deixo uma mensagem que vocês também possam ser luz nesse mundo e aonde vocês estiverem. Um grande beijo, até o próximo. Obrigado.